Olá, meus irmãos, dando continuidade aos nossos estudos em Atos, hoje nós vamos ver o capítulo 11, dos versículos 19 até o 26. E lá está escrito assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, meus irmãos, Lucas aqui falta um pouco na história e volta lá para Estevão, com a morte de Estevão, com o martírio de Estevão, então a dispersão, por causa da perseguição que aumentava, que crescia contra a igreja. Os nossos irmãos foram por todos os lugares, enquanto eles iam fugindo da perseguição, eles anunciavam o evangelho de Jesus Cristo, como nós vemos anteriormente. Porém, como entendimento que Pedro tinha também, ele somente anunciava o evangelho para outro judeu. Eles não anunciavam o evangelho para gentios. Contudo, alguns lá que eram de Chipre, de Cirene, que foram para Antioquia, eles também anunciaram para os gregos, para gentios. E o que aconteceu foi Deus, a mão de Deus era com eles, de forma que Deus estava testificando e confirmando a mensagem de Pedro, a visão que Pedro teve, todo aquele relato. Aqui nós vemos que Deus abençoou de tal forma a pregação em Antioquia que muitos creram, muitos converteram ao Senhor. De forma que essa notícia chegou até os ouvidos da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava preparada para receber essa notícia, agora que eles entenderam com a história de Pedro, que nós vemos anteriormente, que eles entenderam que também foi concedido aos gentios o arrependimento para a vida. Então o que eles fazem é não simplesmente aceitam essa notícia de que o evangelho está sendo pregado aos gregos, como eles enviam Barnabé para ajudar aquela igreja nascente. Então os irmãos que estavam se convertendo lá precisavam de ajuda, precisavam ouvir o evangelho completamente, todas as doutrinas serem ensinados. Então a igreja de Jerusalém responsável envia Barnabé para auxiliar o crescimento daquela igreja. E o que nós vemos é que Barnabé é até elogiado aqui, um homem bom. E bom por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo e de fé. Ou seja, ele era bom porque ele foi abençoado por Deus, porque foi concedido a ele fé e o Espírito Santo, de forma que ele se tornou uma pessoa boa. E com isso, a igreja cresceu mais e mais ainda. Já eram muitos que eram convertidos. E agora com a chegada de Barnabé, muitos outros ainda creram no Senhor Jesus Cristo. Nós vemos Barnabé também, de forma bem interessante, indo buscar Saulo. Ele chegou e se alegrou com o trabalho dos outros. Então ele se alegrou porque glorificou a Deus, porque o evangelho de Jesus estava crescendo. Então ele não tinha nenhuma vontade de ter seu nome elevado, senão somente o nome de Cristo. Isso mostra também quando ele busca Saulo, porque ele busca Saulo para ajudá-lo naquela igreja que estava crescendo. Em vez de ficar lá sozinho e querer elevar o seu nome, ele busca Saulo. E eles ficam lá então um ano em Antioquia, ensinando a igreja, ajudando, dando crescimento espiritual para os irmãos que se converteram. Em Antioquia então, que foi basicamente a primeira igreja mista, a igreja de gregos, de gentios e de judeus, ela teve a honra de receber esse nome fantástico, a serem chamados de cristãos. Então eles são chamados de acordo com o nome do seu Senhor, do seu Mestre. Então isso é uma honra muito grande para aquela igreja, que foi basicamente a primeira igreja mista. E com esse trecho, meus irmãos, é interessante a gente pensar em nós como igreja também, no nosso auxílio que nós devemos dar aos outros campos, aos outros lugares, aos missionários, às pessoas que estão levando o evangelho para diversos lugares. E muitas pessoas se convertem pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, muitas pessoas
se convertem nesses lugares, e nós como igreja precisamos ajudar aquela igreja nascente, aquele lugar, aquele povo que está recebendo o Evangelho de Jesus Cristo, enviando pessoas, enviando Barnabé para aqueles lugares, Saulo para aqueles lugares, como também auxílio financeiro e tudo mais que é necessário, orações. Então nós como igreja também, como a igreja em Jerusalém, devemos nos preocupar com esses lugares que estão recebendo o Evangelho de Jesus Cristo, com essas pessoas que estão convertendo ao nosso Senhor, que possamos sempre ter isso em mente, buscar o melhor, fazer sempre o melhor para que esses lugares também recebam a palavra pura, a doutrina pura, recebam todo o auxílio necessário, financeiro e de ensino também, meus irmãos. Que possamos sempre pensar nisso, orar por esses campos, orar por todas as pessoas que estão aceitando o nome do nosso Senhor, muitas vezes em lugares onde a perseguição é terrível, que possamos nunca esquecer desses irmãos e fazer a nossa parte também para que o reino prospere, para que o Evangelho progrida e alcance cada vez mais pessoas. Amém?